Você sabe que isso que você está falando é muito importante, porque isso foi exatamente o que me motivou a fazer esse disco durante a pandemia, né? Exatamente porque a gente nos últimos anos, desde que esse governo ocupou, né, assim, a nossa agenda diariamente com discurso de ódio, com discurso, né, assim, tão negativo, né, em relação a tudo, com desmonte de todas as nossas instituições, de todo o processo, né, de democracia que a gente viveu e que ele fez, né, parece que começou a atacar de todas as formas, corroer, né, todo o nosso sistema. E a gente vulnerável, porque todo mundo em casa, isolado, sem poder também ir para as ruas, não sei o quê, como você falou, essa comunicação via internet e foi muito a nossa maneira da gente continuar se comunicando, né? E produzir artisticamente foi uma forma de resistência, eu acredito, sabe? Porque tudo que esse governo queria dizer para a gente era que as nossas vidas não importavam, que as nossas narrativas eram desimportantes diante do discurso salvador da pátria, meio, né, tipo populista que ele produz, né? Porque esse tipo de discurso fascista ele produz exatamente isso. Sim. Ele cria uma enorme tragédia, né, para ele oferecer uma solução, assim, né? Ele inferniza a vida de todo mundo e ele oferece aquela solução geralmente sempre grosseira, né, vulgar, assim, né? Nunca é uma coisa profunda. Corrupção, aí então eu vou acabar com a corrupção. Como a gente vê que, na verdade, é um governo extremamente corrupto e o problema nunca foi a corrupção exatamente, né? Quer dizer, outras questões. Então, produzir esse disco foi uma forma exatamente de dizer não, de manter as nossas narrativas, de construir, de contar as nossas histórias, sabe? Inclusive, tem uma música nesse disco chamada Vagalumes Fugidios, né? Que é exatamente isso, foi inspirada exatamente num texto, um pouco na obra do Pasolini, o cineasta italiano, que dizia isso, que viveu a época do fascismo italiano, né? E ele diz que o vagalume é uma espécie de luz da resistência, ele apaga, ele acende, ele se esconde no meio da escuridão, ele foge, ele é fugidio para poder sobreviver, né? Assim. Então, acho que todos nós fomos um pouco assim, estamos de parabéns, quer dizer, por termos resistido, né? Estamos resistindo a esse governo que espero finalmente que termine agora em outubro, né? Que a gente consiga realmente colocar isso, que se infernizou a vida da gente, né? Assim, quando destruiu o país, agora a gente viu o assassinato desses dois ambientalistas, né? Uma coisa que acho que todo mundo está extremamente mobilizado por isso, né? Por essas mortes, porque a gente sabe que isso foi uma tragédia anunciada, né? Quer dizer, o cara interviu no INPA, né? No controle do satélite, né? Os satélites controlavam ali toda a questão do desmatamento, ele interviu na FUNAI, até demitiu um cara que prestou um serviço maravilhoso, o cara fez uma coisa maravilhosa, ele foi demitido, quer dizer, enfim, a gente ter conseguido produzir, né, gravar um disco na distância, porque é difícil, né, assim, você fazer um disco à distância, mas a gente conseguiu fazer, assim, foi muito legal esse processo. E mais uma vez você vem na contramão, né? Em março deste ano você lança um disco que foi sucesso nas plataformas digitais, mesmo diante de toda essa dificuldade em que você ponderou agora. Ô Dulce, o que as pessoas de casa, né, podem resgatar, digamos assim, da sua essência nesse trabalho, uma vez que é perceptível um certo distanciamento, né, da Dulce Quental da década de 80 para a Dulce agora já do século 21. Você vem assim com esse mais novo trabalho, né, sobre o signo do amor, com uma pegada bem diferente, né?
O que você pode falar para o público de casa dessa pegada diferente assim, do seu trabalho? Olha, eu acho que eu estou me aproximando de mim, na verdade, né? Tem uma música até que fala, a pele do amor, fala, voltei para mim, estou de volta, né? Sobre a minha pele fiz um lugar. Porque eu caí na música meio de paraquedas, eu era muito jovem. É normal que as coisas mudem. Hoje eu estou com 62 anos, quando eu comecei a fazer música eu tinha 23, né? Então, eu estava na França, eu gostava de opções de coisa, mas eu voltei para o Brasil e naquela época era o rock brasileiro que estava se dando aqui no Rio, as bandas estavam se formando. O rock é uma linguagem que não é uma linguagem só musical, é uma linguagem de comportamento corporal, né? Tem uma coisa de atitude, tem muito a ver com juventude, né? Assim, com irreverência da juventude. Então, não era o estilo de música que, na verdade, eu gostava ou escutava em casa, sabe? Não era a minha linguagem, mas eu era a própria rebelde sem causa, assim, com 23 anos, entendeu? Eu saí da casa dos meus pais para cantar com Sempre Livre, uma malinha na mão e R$ 5 no bolso, assim, sabe? Tipo, saí de casa mesmo, de madrugada, briguei com a minha família, entendeu? Então, assim, era bem rock and roll mesmo. Então, o rock me serviu muito para essa coisa de romper com a coisa pequeno burguesa, né? Porque eu nasci numa família classe média alta do Rio de Janeiro, aquela coisa super protegida, entendeu? Então, foi aquela coisa de chutar o balde mesmo, assim, sabe? Então, eu senti, assim, que o rock brasileiro teve uma coisa, assim, era uma coisa muito performática. Tinha essa irreverência, tinha essa coisa, um pouco a gente estava saindo do período da ditadura, então era uma coisa mais leve, né? As pessoas precisavam de um discurso mais leve, então tinha a ver, né, a rock de bermudas, uma irreverência, porque a gente viveu esse período da ditadura toda e tal. Então, eu acho que o Brasil precisava, as pessoas precisavam dessa descompressão e o rock entrou muito nesse lugar. Embora você, né, tivesse grupos e músicas até mais politizados, o Sempre Livre era um escracho, na verdade, né? Tipo, era uma enorme brincadeira, a gente tinha aquele movimento New Wave na Europa, então a gente estava meio ligado a isso. Eu considero até uma coisa meio de um discurso meio alienado meu, assim, tipo, eu era uma pessoa super politizada e eu não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, acho que por causa disso. Eu estava, tipo, no momento pessoal, meio que mais importante era chutar o balde mesmo, assim, né? E aquilo, e fazer parte de um grupo. Então, o Sempre Livre era aquilo, eu era um elemento de cinco artistas. E não era exatamente aquilo que eu escrevia ou pensava, era mais eu era uma intérprete ali, um pouco daquele sentimento da época, sabe? Então foi muito legal. Agora, eu saí de um anonimato total para, de repente, cantar para 100 mil pessoas, né? Assim, de repente, sei lá, fazia 4 shows por semana. Então, depois de um ano no grupo, eu estava exausta, sabe? Eu estava exausta. E aí, a coisa, para você se profissionalizar, você poder fazer esse volume de shows, você tem que ter uma resistência, você tem que ter um preparo. Eu não estava preparada realmente para aquela coisa. A primeira coisa que eu gravei na minha vida, a primeira vez que eu entrei no estúdio, uma coisa que eu gravei foi o Sofria. Você imagina? Aí, que é sucesso até hoje, todo mundo canta, né? Pois é, a primeira coisa que eu gravei. Aí eu gravei o Sofria, aí depois a gente gravou logo em seguida o LP, e aí foi emplacando uma música atrás da outra, né? Porque aí entrou o Jeito Sexy de Ser, entrou o Fui Eu. Então, assim, a gente realmente foi um sucesso no Brasil inteiro, assim, né? E além de eu estar exatamente exausta, porque os shows eram meia-noite, eu entrava no palco meia-noite, 1h da manhã, né? Já cheguei a entrar 3 horas da manhã, uma vez. Meu Deus. E era, assim, muito programa de televisão, então a gente ia para São Paulo, fazia os programas de televisão, quem viveu aquela época sabe a loucura que era, né? Então eu estava muito cansada, e depois depois de um certo tempo, eu pensei, puxa, se aí eu percebi que eu tinha jeito para coisa, eu me descobri um pouco ali, porque uma coisa que eu, né, não me preparei para aquilo, eu não sabia muito o que eu queria, né? Eu vinha da área de ciências sociais, ciências humanas, estava na universidade, fazia teatro, fazia aula de canto, era adolescente, me procurando um pouco ali, né?
Aí eu falei, não, então já que se é isso que eu vou fazer, eu quero me profissionalizar. E também eu me ressenti um pouco, porque as bandas que eram Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, que eram as bandas que eram os meus amigos, que a gente se apresentava, a gente fazia show no estado do Rio, era no ônibus, Paralamas, Barão Vermelho, todo mundo junto, entendeu? Cazuza saía do palco, eu entrava, depois entrava o Herbert, era os mesmos lugares que a gente se apresentava, os Titãs também, a gente começou junto, né? Então a gente ia para os mesmos lugares, assim. Todos tinham um repertório próprio, os meninos compunham, sabe? Eles tinham uma fala própria. E eu tinha também, mas isso não aparecia no grupo. Assim, até porque eu não estava escrevendo letra de música ainda, entendeu? Eu estava nesse papel mais performático, assim, da linha de frente e tal, né? A Prova que Sofri não é uma música minha, é da Patrícia Travassos e do Ruban, né? A Patrícia era casada com Evandro Mesquita, da Blitz, né? Sim. Então, quando eu saí da banda, eu saí exatamente porque eu falei, eu quero começar, eu já estava começando a escrever letras, eu quero compor um repertório, quero mostrar um pouco as coisas que eu penso e tal, porque havia um abismo ali, entendeu? Entre a Dulce, na verdade, a Quental e o grupo. Assim, eu encontrei uma boa parceira ali, né? Para fazer isso. Talvez eu tivesse encontrado um Roberto Frejá, como o Cazuza encontrou, né? Eu tivesse ficado no grupo, a gente tivesse... Enfim, teria sido até interessante, mas foi tudo muito rápido, foi um rolo compressor, assim, sabe? A prova é que quando eu recebi o convite para gravar na EMI, eu falei para o diretor artístico na época, falei, olha, eu vou precisar de um tempo, você me dá aí 6 meses, porque eu precisei fazer fono para recuperar a voz que estava na lama, né? De tudo. Meu professor de canto foi lá e falou, você vai acabar com a sua voz, tudo você grita. Eu urrava. Eu não cantava, eu urrava. E aí eu fui estudar canto, e aí eu comecei a carreira solo. Quando eu comecei a carreira solo com Bélica, né, que foi o meu primeiro disco na EMI, eu praticamente comecei a minha carreira de novo, do zero. Sim. Entendeu? Eu perdi aquele público todo, mais adolescente, mais garotada, até porque a minha linguagem mudou. Aí eu comecei a escrever as minhas letras, né, as coisas que tinham a ver um pouco com as coisas que eu lia, com os filmes que eu via, com as coisas que eu pensava. E a linguagem foi se sofisticando um pouco mais, foi perdendo um pouco essa coisa mais adolescente e tal, né? E aí, de lá para cá, tem sido um calvário nesse sentido, porque o meu público diminuiu, é sempre um quebra-pedra, assim, entendeu? Assim, você falando, vem um filme, literalmente, nas nossas cabeças, e você fala com tanta simplicidade, com tanta humildade, que eu quero te perguntar, você tem noção da importância que você tem para a nossa história? Você tem noção da importância e do legado que você tem e deixou para a nossa cultura, tendo em vista quando você faz resgate essas informações desde o início da sua carreira? Eu não acho que o trabalho do Sempre Livre, assim, sinceramente, falando musicalmente, artisticamente, tem essa importância, entendeu? Assim, acho que era uma coisa comercial, né? Tinha um aspecto muito comercial. Então, agora, eu acho que as pessoas... isso é tão subjetivo, né? Porque eu acho que as pessoas associam muito as músicas. Eu tenho aprendido isso, assim, as pessoas associam muito as músicas à sua vida, né? Aos seus momentos, os momentos da sua Sim. vida. Né? Então, as músicas têm muita importância para as pessoas, por formas muito doidas, que às vezes é que eu estava namorando uma pessoa, estava saindo da escola, eu saí da casa dos meus pais, eu ouvi aquilo quando eu estava... Entendeu? As músicas entram na vida das pessoas dessa forma, entendeu? Para mim, eu acho que eu estou fazendo o meu melhor trabalho agora. Assim, eu acho que agora eu acho que eu estou deixando uma contribuição realmente interessante ao meu entender. Porque eu acho que, como a primeira coisa que eu fiz, eu fui jogada aos lobos, eu não estava... O que
que é normal numa carreira, você se preparar para essa carreira, você construir essa carreira e aí você obter um reconhecimento depois de uma trajetória. O meu foi totalmente ao contrário. Eu tive muito sucesso, mas eu não estava preparada. Eu tinha assim, eu acho que eu tinha um talento muito bruto, mas que não estava lapidado ainda, precisava ser trabalhado, sabe? Eu acho que eu tinha recursos, tinha talento, mas eu precisava de um tempo para poder amadurecer e trabalhar isso. E conforme foi bom de certa forma, foi difícil depois que eu saí do Sempre Livre, no sentido de que eu fiquei muito fora do mercado, mas foi importante porque esse tempo de estar fora me fez amadurecer, me fez passar e me fez encontrar a minha linguagem, meu estilo de verdade. Então hoje eu não sou um personagem, um performer que está ali uma fala que não é minha, entendeu? Eu não estou ali falando uma coisa alienada que não é o que eu penso. Eu estou falando uma coisa que é uma construção da minha identidade, que eu construí. E cada vez fui, vamos dizer assim, lapidando mais. Então, hoje eu sinto que eu sou uma canto-autora, isso é, eu canto as coisas que eu escrevo, as coisas que eu penso, as coisas que eu vivo, sabe? As experiências que eu acho importantes, entendeu? De serem vividas. Então, é muito diferente. Hoje, então, tem um trabalho maduro, sabe? Tem uma voz também, uma voz mais madura, entendeu? Tem uma técnica vocal que eu apurei, sabe? E cada vez... Então, tem um processo. Então, eu acho que o reconhecimento que está vindo agora, ele é muito mais interessante do que aquele sucesso, você entende? Porque mesmo que seja ainda... E mesmo que eu tenha um público pequeno, mesmo que eu não consiga ganhar muito dinheiro ou trabalhar tanto, um reconhecimento, esse público e a qualidade das pessoas que reconhecem o meu trabalho. Isso, para mim, é muito importante. Isso é uma coisa que não se compra. Eu te entendo perfeitamente. Quando você diz que o público é pequeno, é natural, porque hoje o público é outro. Até mesmo, né, a questão musical é outro, né? Então nós vivemos em séculos completamente diferentes. Mas o que o tempo não apaga, o que a história realmente não apaga, é essa importância não apenas do sucesso, né? A questão do estouro momentâneo do sucesso, mas pela história de Dulce Quental na música brasileira, porque você foi uma das principais vozes que, de fato, iniciou em um século, né, liderando um grupo de mulheres cantando rock. Então, você abriu portas para várias outras mulheres que hoje conseguem subir em um palco e ter a liberdade de cantar, né? Apesar de ter... Porque antigamente, acredito que o mercado, principalmente do rock, ele era muito mais machista. Então, vocês romperam esse paradigma, vocês quebraram esse preconceito e abriram alas para que novas dulces viessem. Então, imagina, você, na década de 80, isso era muito mais difícil. E quando a gente fala de difícil, seria a questão mesmo da aceitação do público, né, por ver uma mulher cantando rock, por ver uma mulher cantando igual você, o Sempre Livre, falava até mesmo da liberdade sexual, uma das músicas, né, falava até mesmo da liberdade sexual de uma mulher. Então isso é muito inovador quando a gente começa a analisar, a fazer essas comparações há 2 séculos atrás. Então, por isso que eu digo que realmente você tem história, você deixou história. O Sempre Livre, acredito que ainda é um grupo que está, né, na ativa, não tem, acho que, muito sucesso projetado na mídia. O grupo teve 6 formações, mas a de estouro midiático foi a sua, né? Quando você liderava o grupo das meninas. Então, por isso que eu digo que é uma história que não vai se acabar. Na verdade, você está falando muito pelo aspecto comportamental, né? Que estava exatamente. Né?
Exatamente. É claro que hoje a gente consegue ver uma verdade contada por você, cantada por você. Ali a gente percebe muito a sua essência, a sua digital, né? Como você Não, mesmo. o que eu acho assim é que hoje as letras, a fala através da letra, ela tem um lugar, é uma fala feminina muito mais enfática no sentido até do que seria uma fala feminina do que foi naquela época, entendeu? Sim. Porque era um discurso naquela época um pouco assim, o comportamento, assim, eu acho que o fato de ser uma banda em que havia todo tipo de sexualidade, né? Tinha gay, tinha bissexual, tinha hétero, tinha tudo, né? Eu acho que a gente era uma banda que tinha uma liberdade. Nos anos 80 a gente pôde experimentar a sexualidade de uma maneira muito livre, né? Uhum. Então eu acho que a gente tinha essa coisa de realmente de ser uma banda que revolucionário. Nesse aspecto do comportamento, até seria o discurso identitário, a gente realmente, nesse sentido, a gente é até meio vanguarda mesmo, assim. Muito nesse aspecto comportamental mesmo, né? As meninas, a gente mandava bala mesmo, assim, era sexo, drogas e rock and roll mesmo. Entendeu? Era vivido com muita intensidade, muita liberdade. Então, e nesse sentido, acho que a gente realmente tem uma autenticidade, vamos dizer assim, tem uma coisa que a gente veio realmente junto, né? E fazia show nas boates gays em tudo que é lugar, em São Paulo. Mas era engraçadinho. Outro dia eu estava falando com um namorado meu, que eu reencontrei, assim, falei com ele, ele tem um nome grego, e ele morava em São Paulo. Aí a gente fui fazer um show, a gente estava namorando, né? E a gente foi fazer um show numa boate gay lá em São Paulo, que era só uma boate só de mulheres, era uma boate mais de mulheres. E eu me vestia com cap de soldado, de exército. Era quando a gente lançou o avião de combate, eram umas ligas, era uma roupa totalmente doida, com meio militar, sabe? Era uma mulher militar, entendeu? De soldado. Eu me lembro que ele atravessou, quando eu saí do palco, ele foi lá me buscar, eu saí com ele de boné, sabe? Aí a gente saiu por São Paulo, ele tinha uma Mercedes dourada, a gente foi, era 1h da manhã, a gente foi num bar, assim, que era um lugar aberto, estava tudo fechado. Aí a gente foi tomar alguma coisa assim, sentado no botequim, começou um tiroteio. Aí saiu debaixo daquele tiroteio, sabe? Essas loucuras, entendeu? Que a gente vivia nos anos 80, entendeu? Então era muita liberdade, sabe? De viver, de ter isso, sabe? Um clipe do Esse Jeito Sexy de Ser é uma vergonha, estava todo mundo de porra, entendeu? Porque era um frio, era o ar livre, a gente estava congelando e demorava horas, então a gente começou a ficar bêbada, eu estou toda borrada de batom, todo mundo doido, sabe? Isso você não consegue ver, hoje é tudo muito certinho, sabe? Muito careta, realmente, ficou tudo assim, sabe? É inacreditável, a gente realmente estava vivendo, a gente não estava... vamos dizer assim, fazendo nada, entendeu? Era natural, estava vivendo, era a nossa vida, entendeu? Super natural, né? Você, ao longo da sua carreira, você conquistou e foi construindo ali várias parcerias, né? Dentro, eu acho que as parcerias de maior sucesso, eu posso dizer Barão Vermelho, Herbert Viana, o próprio Cazuza. Olha, o Herbert e o Cazuza, eles foram, assim, amigos. Herbert foi meu namorado, Cazuza foi meu amigo, mas eu não tenho parcerias com eles. Assim, a gente não compôs juntos. Foi exatamente na época em que eles me davam coisas para eu gravar. Então, eu gravei o Fui Eu, né, do Herbert, gravei com Sempre Livre, depois gravei o Caleidoscópio, né, quando o Herbert foi meu produtor do meu segundo disco, na EMI. E o Cazuza, ele fez uma música para mim, na época, de um namoro que eu tinha, a gente convivia no mesmo grupo, ele fez A Inocência do Prazer, que é a coisa mais linda do mundo, porque ele começou a observar esse meu namoro, ele fez essa letra para mim, deu para o Jorge Israel fez a música. Na verdade, o Jorge deu a música, ele fez a letra em cima da música. Então, eles eram assim, me davam as músicas e tal, né? Já o Frejá, a minha relação com o Frejá foi pós
póstuma a esse período Ebert e Cazuza. A Denise Barroso, que era da Gangue 90, sabe, Denise Barroso? Sim. Você conhece essa banda Gangue 90? A Gangue 90 foi a primeira banda de rock com o Júlio Barroso. A primeira banda, que é aquele Perdidos na Selva, tem aquela música Perdidos na Selva, sabe? Foi a primeira banda assim, que apareceu. Quase fui da Gangue 90, isso foi em 82, antes do Sempre Livre acontecer, quando as bandas estavam fazendo aqui. Eu mostrei essa letra quando o Cazuza foi para Boston, e depois que ele voltou, eu fiquei muito impressionada com as coisas que ele, com esse disco que ele acabou sendo uma ideologia, né, o disco que ele gravou, mas eu fiquei muito impressionada com as letras, e tinha uma letra que falava: eu vi a cara da morte, ela estava viva. Achei muito impressionante isso, e um pouco inspirada, assim, porque eu tinha estado com ele antes dele viajar, e quando ele voltou, ele estava outra pessoa, ele foi tão sofrido o processo, né, do tratamento, e aí eu escrevi O Poeta Está Vivo, e eu cheguei até a mostrar a letra para ele. Assim. Na verdade, se chamava Moinhos de Vento a letra. Mostrei, não sei o quê. Aí, um dia, conversando com a Denise Barroso, a Denise falou: Dulce, por que você não mostra essa letra para o Frejá? Aí eu mostrei para o Frejá. O Frejá, a gente acabou se reunindo, o Frejá morava na casa dos pais ainda. A gente se encontrou na casa dos pais dele, não sei o quê, e fizemos a música. E eu já estava na EMI gravando, cheguei a mostrar para o meu diretor artístico, ele falou: essa música não quis, não sugeriu, achou que eu não devia gravar. O Ezequiel é que pescou essa música, Ezequiel Neves, né, produtor do Cazuza, que era meu amigo também, e acabou entrando, isso 2 anos depois da música composta, acabou entrando na última faixa do lado B do Na Calada da Noite, que é o primeiro disco do Barão depois da morte do Cazuza, né? E acabou sendo esse sucesso. Zeca mudou o título, deu a ideia do Poeta Está Vivo. E o Zeca, que, na verdade, assim, eu fui, na verdade, você está falando desse negócio do universo do rock ser muito masculino, realmente, assim. Mas foi o Zeca que me estimulou muito essa questão de escrever. Inclusive, começou a me botar nas coisas do Barão Vermelho, que teve gente que não gostou. Tinha gente que não gostava, na época do Barão Vermelho, que não gostava do poeta, da música. Que achava ruim, entendeu? E o Zeca me bancou, ele foi meio padrinho, assim, meu padrinho, sabe? O Zeca viu todos os shows que eu fazia, o Zeca via. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo depois, eu fazia um buraco, o Zeca aparecia, ele via todos os meus shows, sabe? Ele gritava nos shows, era maravilhoso. Eu sempre sabia que ele estava lá, porque ele gritava. Era o máximo. Ele foi meu amigo até o final, sabe? História, né? Que gostoso a gente relembrar e saber desses bastidores, assim. Ô Dulce, assim, dentro dos programas de televisão em que você passou, você tem alguma história inusitada, digamos assim, de bastidor que tenha acontecido com você, ou até mesmo... Tem uma história engraçada que está me ocorrendo agora, para você ver o tipo da maluquice. Eu estava namorando, eu comecei a namorar, né? Eu fui muito namoradora, namorei todos os anos. Muito namoradora. Aí, quando a gente fez o compacto, né? E aí, quando a gente fez o LP, não sei se a gente já tinha feito... fizemos o LP, tínhamos acabado de gravar, veio o Duda, o Rudunha, que hoje é empresário do Barão, mas o Duda trabalhava no Morro da Urca, no Noites Cariocas, aqui, lá no Rio de Janeiro. Lá onde tem gente, onde tem, assim, o bondinho, né? O Duda trabalhava lá. E aí... ele me ligou e falou: você não quer fazer o Sempre Livre? Você não quer fazer o lançamento do disco aqui, a estreia? Eu falei: eu morrendo de medo. Eu falei: não sei se a gente está pronta, não. Não, vocês têm que fazer. Aí o Duda me convenceu. A gente fez a estreia lá e eu comecei a namorar o Duda. Aí eu só sei que um dia eu estava dormindo, o Duda tinha uma moto, eu estava dormindo na casa do Duda e eu tinha que viajar para São Paulo. O Duda morava ali na Fonte da Saudade, eu tinha que ir para São Paulo para fazer um programa de televisão do Silvio Santos. Aí pegamos a moto, subi em cima da moto do Duda, caímos, a moto tinha um acidente, caiu no meio do caminho. Meu Deus! Caiu no meio do caminho, mas aquela coisa era assim, caiu no meio do caminho, sobe de novo e vai, entendeu? Bem, eu embarquei para São Paulo, você não tem ideia do que aconteceu.
estou eu no programa, eu começo a sentir uma dor, mais uma dor, mais uma Ao dor. vivo isso era gravado? Não, eu saí de ambulância. Eu saí do programa lá do Silvio Santos, sei lá, alguma coisa, que chamaram uma ambulância. Aí entrei na ambulância, era uma dor, porque, lógico, tinha quebrado a perna, mas estava com sangue quente em cima da moto, peguei o avião, fiz o programa. Mas aí a ambulância ia passando pelos hospitais e não tinha vaga no lugar, não tinha vaga. E eu fiquei ali rodando um pouco, voltei para o Rio de perna engessada. Nossa, que loucura. O programa era ao vivo ou era gravado, Dulce, nessa época? Cara, eu acho que era ao vivo. Meu Deus, que loucura. Era ao vivo, aquela coisa chega, mas a gente entrava, era uma loucura, a gente fazia playback pra caramba também, sabe? No subúrbio do Rio, entrava pela cozinha, saía já a música tocando, a gente pela cozinha já entrava dentro do palco. Era, na época, o Furacão 2000, né? Os bailes funk, bravos que tinha no subúrbio do Rio. A gente fazia 3, 4 bailes desses, né? Uma coisa chamada playback, que é uma coisa que não existe mais, eu acho, mas naquela época era uma indústria do playback, porque todos os lugares dos bailes, as pessoas queriam ver os artistas que apareciam na televisão, no Chacrinha, no sei né? Então, haviam esses bailes de funk que todo mundo dançava, e as danceterias também, até meia-noite, e aí, de repente, entrava, que a gente entrava, e ninguém tocava, a baterista só fazia assim, tinha uma caixa com prato, ela fazia assim, a outra fingia que tocava. Mas eu cantava por cima da minha voz, entendeu? Quer dizer, eu cantava por cima da minha voz, mas cantava. Quem falou muito bem de você foi a Chacrete, Edilma Campos. Na semana em que a gente iria fazer a entrevista, né, você teve um probleminha de saúde, a gente adiou a entrevista. Quando eu disse para ela que você seria a nossa convidada, ela, nossa, Dulce, que maravilha! Era carteirinha marcada, figurinha marcada no programa do Chacrinha, no cassino do Chacrinha. O Chacrinha me adorava. Ela falou, o Chacrinha amava a Dulce. Ele me adorava. Ele me adorava. Eu fiz muito Chacrinha, era uma loucura aquilo. Tinha um corredor, aí começava a tocar, e a gente saía correndo e entrava naquela coisa. Era uma loucura aquilo. Falar dessa loucura, Dulce, você cansou dessa loucura toda, desse mundo frenético, da agitação midiática e resolveu dar um tempo mesmo? Foi bom esse tempo para você, apesar... Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o que sempre acontece, assim, como eu comecei a trabalhar com uma linguagem diferente, não tão direta, não tão comercial como o Sempre Livre, eu perdi muito do meu público. A minha carreira ficou mais irregular, entendeu? Porque, assim, por exemplo, eu lançava um disco, aí eu queria fazer show, ninguém me chamava. Então, eu fazia. Aí parava, aí começava a fazer outras coisas, lógico. Então, a minha carreira acabou sendo um pouco intermitente. Eu fui compor também. Então, por exemplo, na época que eu tive a minha filha, que eu tive uma filha com 36 anos, né, que agora está adulta. Mas eu fiz faculdade de jornalismo, me formei, eu escrevi uma época para o Jornal do Brasil também aqui. Eu poderia ter sido jornalista, me chamaram para cobrir cultura em São Paulo, mas eu tinha 38 anos e era para ganhar muito pouco, uma filha muito pequenininha, um bebezinho, sabe? Que eu não tinha com quem deixar. Então, só que assim, todas as atividades que eu tentei fazer, a música sempre me trazia de volta, entendeu? De alguma maneira, eu estava sempre voltando. E aí, cada volta do parafuso, você vai amadurecendo, você vai se encontrando, entendeu? E é uma coisa que eu acho que acabou ficando, não tem jeito. Eu tento, até há uns anos atrás, por exemplo, eu trabalhei como produtora independente, trabalhei na Biscoito Fino, na gravadora Biscoito Fino, entendeu? Com um catálogo, ajudei a montar o acervo todo físico da gravadora. Eu tenho outros talentos, eu gosto de trabalhar com outras coisas e tudo, entendeu? Mas a música acaba sempre me trazendo de volta. Agora, por exemplo, com esse disco, a gente está falando um pouco do disco, está falando mais da carreira, mas eu estou muito encantada com a produção desse disco. Eu não sei se você sabe, foram dois jovens produtores, o Jonas Sá e Pedro Sá, né, que fizeram os irmãos, né?
dois artistas incríveis, são irmãos, mas são dois artistas. Pedro é um músico maravilhoso, né? E são irmãos, né, Dulce? São irmãos, é. E foi um disco praticamente feito a três mãos, né? Nós fizemos, aí depois nós tivemos participação Jaquim Morelenbaum, Itamar Sieri, né? Tivemos várias participações assim, pontuais, mas é um disco praticamente feito a três mãos. As composições foram todas, quase todas feitas em Angra dos Reis, uma cidade próxima aqui do Rio, onde eu fiquei numa casinha assim, de frente do mar. Porque eu ia viajar em 2020 para a França, onde eu vivi antes de começar a cantar. Eu morei um tempinho na França, né? Então eu tinha amigos que eu não via há muitos anos, e aí eu ia fazer 60 anos, eu falei, vou fazer essa viagem. A viagem estava toda programada, mas aí estourou a pandemia. Aí eu não pude viajar e eu fui para Angra, que é um lugar que eu adoro o mar, eu sou do mar, né? Gosto de nadar e tudo. Aí eu fui para uma casinha, assim, encontrei um empresário que alugou uma casinha assim, que fazia parte da propriedade dele, mas era uma casinha de apoio que ele não estava usando. E aí eu meio que cantei ele pelo lugar, aquilo ali para mim, que eu tinha um disco para fazer. Como ele gostava de música, ele toca guitarra, violão, adora música, principalmente dos anos 80, adora. Aí ele se animou, falou, tá bom. Aí eu fiquei lá, arrumei a casinha, eu passava as partes da manhã nadando, fazendo stand-up, não sei o quê. Depois eu trabalhava, levei o computador, e ali foi que eu mais ou menos eu compus as músicas, né, no violão e tudo. Quando eu cheguei no Rio, e aí eu tive os encontros com o Pedro e com o Jonas, aí a gente começou a produção mesmo do disco, né? Delícia. E hoje todo mundo pode acompanhar esse disco feito a três mãos, como você disse, nas principais plataformas digitais, não é isso mesmo? Esse disco a gente começou a lançar no final do ano passado, né? Saíram 3 símbolos, Apenas uma Fantasia foi o primeiro, depois o Vagalumes Fugidios, depois A Pele do Amor, e agora o disco está todo lá. Tem coisas que estão muito bonitas. Tem uma canção com um artista, com um compositor pernambucano muito bonita, chamada Arte Não É Uma Jovem Mulher, que esse compositor é o Zé Manuel, um compositor que eu não sei se você conhece, mas se não conhece tem que conhecer. Ele está até com uma música nessa novela Pantanal, ele está com uma música muito bonita. E eu também, nessas idas e vindas das coisas que eu faço, eu me tornei editora. Eu abri uma editora para tomar conta das minhas canções e comecei a editar outros autores, entre eles o Zé Manuel. Então eu sou editora também do Zé Manuel, né? E a editora se tornou selo digital também. Então, hoje eu lanço os meus próprios discos também. E agora a editora vai se tornar também um produto físico. A gente vai fazer o físico. Finalmente, eu resolvi fazer o físico. Então, Sob o Signo do Amor vai sair o físico. Daqui a uns 40 dias ele está pronto. Vai ser legal. Vou fazer uma tiragem pequena, mas vai ser legal, porque quando eu começar... A minha ideia agora... É preparar o show. Eu estou louca para fazer o show desse disco. Então, a ideia é em agosto começar a viajar, e aí talvez fazer lançamentos, pequenos lançamentos em livrarias, assim, para as pessoas terem o físico, né? Porque hoje é simpático ter o físico, né? Claro, é legal. Eu pelo menos gosto. Eu gosto de contar. É igual o livro. Eu gosto do livro físico também. Eu acho que me atrai mais. Pois a minha ideia é a Cafezinho Edições, que é essa minha empresa, ela vai se tornar agora uma editora de livros também. Então, eu tenho um livro de crônicas chamado Caleidoscópicas, que eu fiz uma edição de autor, e que eu nunca botei em livraria, então talvez eu faça uma reedição desse livro. Eu tenho um romance de autoficção que eu nunca lancei também e que está engavetado, que talvez em algum momento eu lance. Eu tenho um livro de contos que eu estou escrevendo, já com uma meia dúzia, mas por causa do disco eu acabei não interrompendo esse. E tem livros assim de poetas e amigos que vão também entrar nesse rodo aí. Quer dizer, então, tem esse desejo também de ir para a literatura e também a editora também ser, né, uma editora física, né? Parabéns. Só me orgulha ter você como brasileira, né? Porque se você fosse estrangeira, com certeza isso já estaria lá no topo.
né? Porque, repetindo, aqui no Brasil, a gente não tem investimento mesmo dos nossos governantes. Mas obrigado por você estar sempre aí na luta, obrigado por você ser uma dessas sobreviventes no mundo da cultura. Você falou assim, um tipo de música que eu faço, é um trabalho realmente de resistência mesmo, né? Porque o retorno é muito, muito pequeno, assim, no sentido, é muito subjetivo financeiramente, é muito pequeno, mas assim, eu acredito muito que a gente está nessa questão da obra, né? Quer dizer, a obra, a gente, daqui a pouco eu não vou estar mais aí, mas as obras estão aí, né? Quer dizer, os discos estão aí, por exemplo. Eu vejo mesmo esse Sobre o Signo do Amor, tem mais ou menos, desde que ele começou a sair, a cada dia as pessoas vão conhecendo, vão reconhecendo, entendeu? Ele vai boca a boca, o disco está indo, entende? Ele está conquistando as pessoas. Então é um tipo de reconhecimento, como eu te falei, muito diferente daquele sucesso imediato que eu tive no Sempre Livre, mas que ficou ali, entendeu? Aquelas músicas meio datadas, as pessoas querem que eu cante. Eu falei, gente, eu não posso cantar, eu sofri. É uma música que é muito representativa daquele momento. Ela não me representa mais. Não é uma coisa adolescente. Eu não posso cantar. Eu sofri, sempre fui. Não posso cantar. Não dá. Peraí. É datado, né? É muito datado. É muito datado. Tem coisas que não são tanto. Por exemplo, Fui Eu não é tão datado, sabe? Como linguagem. O Fui Eu já gravei. A prova que teve um especial no Multishow dos anos 80, eu cantei o Fui Eu com outro arranjo, assim. O Fui Eu não é tão datado. O jeito de ser é muito datado, como linguagem. Porque a linguagem é uma coisa viva, entendeu? Por isso que eu não tenho essa coisa do saudosismo dos anos 80, entendeu? Porque, como eu trabalho com a palavra, a língua é uma coisa viva. Então ela vai evoluindo, entendeu? O barato... Por exemplo, se você ouvir meu disco, você vai ver que tem um rap ali, um hip hop, entendeu? O hip hop, eu escuto muito hip hop, eu adoro, porque esse jogo com as palavras, essa rapidez, essa coisa do canto meio falado é tão interessante, entendeu? Então a gente como artista, a gente tem que mudar, a gente tem que se renovar, e nessa troca com as gerações é que a gente vai se renovando, entendeu? Eu não me importo eventualmente cantar Caleidoscópio, Natureza Humana, porque eu acho que são músicas que são clássicas, elas são boas músicas, e os arranjos não são datados. Você ouve Natureza Humana hoje, até hoje, quem não conhece Natureza Humana não falo nem uma versão, é uma recriação do Jorge e do Ali Salomão, dos poetas tropicalistas, com o Nico Rezende, de um clássico do Michael Jackson, né? É uma música que até hoje você ouve e que as pessoas estão descobrindo. Todo dia vem alguém ali no YouTube falar para mim, eu adoro essa gravação. Porque é boa a gravação, é legal, entendeu? É uma coisa que eu hoje canto sem menor problema, entendeu? Caleidoscópio é uma música muito gostosa, muito, né, do Herbert Viana e tal. Então, assim, são coisas que eu não me importo de cantar porque são atemporais, entendeu? Elas são clássicos mesmo. Mas eu sofri... Marcou muito uma geração, é uma barata, mas eu não me sinto à vontade de cantar, entendeu? Porque é uma coisa muito datada, é muito daquela época, daquele momento, não se encaixa no meu repertório, não se encaixa na minha linguagem hoje em dia, entendeu? Então eu não tenho esse tipo de saudosismo. E tenho essa coisa da invenção, de gostar de trabalhar com jovens artistas, de aprender com eles, de ter essa troca, por exemplo. Esse trabalho com Jonas e Pedro foi maravilhoso, porque eles são de uma geração que eles eram crianças quando eu estava cantando, né? Eu estava, sei lá, eles têm 40 e poucos anos, né? 40 anos, 40 e poucos anos, eu estou com 62. Eu tenho a idade dos pais deles, na verdade, né? No entanto, é maravilhoso, porque eu acho que o artista é aquele, de alguma maneira, que mantém o espírito de criança, né, meio vivo. Então, a gente fala de igual. Entendeu? Eu acho que é capaz de eu ser menor do que eles, assim, no sentido, sabe, de ser mais criança do que eles, assim, mas certamente eu sou mais criança do que eles. Então, essa troca é maravilhosa, e acho que o resultado do disco teve muito a ver com essa nossa troca, né, essa riqueza dessa troca, né. Com certeza, sem dúvidas. Dulce, você é maravilhosa. Eu quero te agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Na Lente. Eu amei bater esse papo com você,
conhecer esses bastidores, a sua história e te parabenizar mais uma vez. Assim, você é uma das letristas mais cantadas do nosso país, uma das vozes mais importantes e, diga-se de passagem, uma das mulheres mais inteligentes, assim, que escreve coisas bacanas, coisas inteligentes para a gente ouvir. Parabéns, assim, você é muito talentosa. Eu tenho orgulho de você ser nossa, de você ser brasileira. Parabéns. Olha, eu te agradeço demais o convite. Eu agradeço a sua insistência, porque a gente tinha marcado de fazer, né, acho uns 15 dias atrás. Acho que esse trabalho que a gente está fazendo, né, tanto você quanto eu, essa troca, essa insistência da gente manter essa conversa, é isso que vai conectando a gente, né? Nós somos esses vagalumezinhos assim que vão tecendo essas narrativas, contando as nossas histórias, e isso é que vai criando uma espécie de resistência de vozes e luzes contra essa escuridão que se abateu, né, um pouco no Brasil, né, e que a gente, com as nossas pequenas luzinhas, com as nossas pequenas narrativas, com as nossas pequenas histórias, a gente vai combatendo, né, e se Deus quiser, em outubro, amém, a gente há de botar essa escuridão para fora do Brasil. Amém, se Deus quiser. Eu estou aí na luta para isso. É isso aí. Vamos nessa. Muito obrigada aí pelo teu trabalho também. Imagina. Não, esquecer de você é impossível, lembrar de você sempre, e você pode contar sempre comigo, estaremos sempre aqui com a lente, sempre focada em você, tá? Parabéns mais uma vez, sucesso e saúde sempre para você. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.